uma coisa muito importante que você precisa saber que pode salvar o seu casamento. Já viu aquelas pessoas tóxicas? Pessoas tóxicas, elas não têm filtro. Todos os problemas e crises que elas passam, dúvidas, todo mundo tem, situações no coração, coisas na alma que está perturbando ela, e ela descarrega tudo isso no cônjuge. É o que nós chamamos de uma pessoa tóxica. Ela chega a ser chata, ela não sabe a hora de conversar, ela não sabe o que conversar. Por quê? Porque ela não tem filtro. Ela vê no seu cônjuge um porto seguro. Ela vê no seu cônjuge um lugar de refúgio. E isso é um problema para o casamento. Então quero falar sobre a sua alma, sobre questões espirituais. Pessoas que não têm relacionamento com Deus e não têm o Espírito Santo como amigo, se tornam pessoas tóxicas. Por quê? Porque se eu tenho o Espírito Santo como meu amigo, presta atenção, que isso agora é um conselho que eu vou te dar que pode salvar seu casamento. Uma das grandes questões do casamento. Se eu fechar a janela aqui por causa do barulho, se eu tenho Deus como meu amigo, se eu tenho o Espírito Santo como meu amigo, automaticamente, se eu tenho algum trauma, se eu tenho alguma crise, se eu tenho alguma coisa que está me perturbando, e todos nós temos coisas que estão tirando minha paz, cara, eu vou acordar cedinho, eu vou conversar com o Espírito Santo, eu vou conversar com Deus. E aí o que sobra para minha esposa? Sobra para minha esposa um homem melhor, sobra para minha esposa um homem que ela vai admirar, sobra para minha esposa um homem menos chato, com menos crise, com menos problemas, menos chorão. Então assim, eu quero falar sobre a sua vida espiritual, sua alma, seu coração, porque se você não tem Deus para você, sabe, desaguar a sua alma como uma fonte onde você vai saciar, sabe, e curar a sua alma, curar o seu coração, automaticamente você vai desaguar as suas raivas, os seus traumas, as suas frustrações em alguém. E aí isso tem acontecido muito no casamento, porque eles acabam desaguando as suas insatisfações, as suas crises, os seus problemas. Primeiro, a primeira pessoa que eles procuram é o cônjuge. Não, eu quero te dar esse conselho hoje. A primeira pessoa que você deve procurar é é Deus. Desculpa. A primeira pessoa que você deve procurar é Deus. Por quê? Se sobrar alguma coisa, aí você procura o seu cônjuge. Que existem muitas crises, medos, ansiedades no nosso coração, que quando a gente passa por Deus, 90% se dissipa, 90% acaba. E aí você consegue desfrutar da presença do seu cônjuge com uma pessoa mais saudável, com uma pessoa mais curada, uma pessoa mais bem resolvida, entende? Então, cuidar do seu coração, cuidar da sua alma, cuidar da sua espiritualidade, cuidar do seu relacionamento com Deus é fundamental para que você possa ter um casamento bem sucedido, uma família bem estruturada. Porque senão, você vai ser uma pessoa tóxica, pesada, sabe, que não tem filtro, toda insatisfação você já chama para conversar, sabe aquelas pessoas que toda hora quer conversar, toda hora tem um problema, toda hora tem uma crise. Pessoas assim são pessoas que não têm relacionamento com Deus, são pessoas que não têm filtro, que sabe, que elas veem o cônjuge como um porto seguro, ela enxerga no cônjuge uma pessoa que vai resolver os problemas da alma dela. Aí você pesa, você cansa. E esse não é o papel do casamento. O papel do casamento não é suprir as carências emocionais, suprir seus problemas de existência. Não. Só Deus tem essa capacidade de fazer por você. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedido no seu casamento, seja menos tóxico, tenha Deus, vai cuidar do seu relacionamento com Deus, volta seu coração para Jesus, sabe, vai conhecer sobre o Espírito Santo, Ele é seu melhor amigo, seus traumas, suas crises, vai conversar com Ele, e o que sobrar alinhado, passado pelo Espírito Santo, pela sua comunhão com Deus, e ali você começa a organizar os seus pensamentos dentro de você. Aí depois de um tempo, aí se caso precisar, você chama o seu cônjuge para conversar, vai conversar, que aí você se torna uma pessoa menos tóxica, uma pessoa mais admirada, ok? Se esse conselho serviu para você, se acrescentou alguma coisa, segue aí o nosso canal, porque eu entendi que o meu propósito é cuidar de pessoas, é fazer pessoas crescerem, e pessoas crescendo, se tornando plenas, elas vão mudar o seu casamento. Então você curtindo aí, o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então juntos, eu e você, vamos tocar gente, vamos crescer, vamos transbordar. Amém? Vamos ser instrumento de Deus para curar a nossa família. Amém, querido? Deus te abençoe.